Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e estamos aqui para conversar um pouco mais agora, um assunto sério de novo. Por quê? Porque começou, né? A corrida política recomeçou. E, claro, sempre tem uma corrida política, porque sempre tem eleições. Só que as eleições que realmente importam, que as pessoas de fato lembram de alguma coisa, é as presidenciáveis, né? Quando tem a presidenciável, aí tem os deputados, senadores, todo esse negócio. Mas assim, faz alguns dias que ela começou agora. Ela começou. E alguns candidatos já deram a sua oficialização, né? A oficialização da sua candidatura. Alguns candidatos fizeram isso. Teve outros que não. Alguns ainda não sabem o que fazer. Alguns estão completamente perdidos. Mas assim, Por que eu vou falar disso aqui, cara? Sei lá, porque me deu vontade. Isso é esse momento, cara, esse momento da política em que tudo, absolutamente tudo vai ser sobre isso durante todo o tempo, durante o quê? 3 meses? A eleição geralmente é o quê? Outubro? Não sei. Mas durante todo esse tempo vai ser uma encheção de saco atrás da outra, vai sair um monte de loucura que as pessoas vão achar que é verdade, ou verdade que as pessoas vão achar que é loucura. Então vai sair um monte de coisa. E as pessoas, elas não estão vamos dizer que o jogo está cada vez menos escrupuloso. O jogo está cada vez menos escrupuloso. Os políticos estão cada vez mais baixos nas suas acusações, nas suas declarações, seus movimentos, né? Tudo está cada vez mais baixos. Mas qual é o ponto aqui também? O ponto é que, com o início dessa oficialização da candidatura, eu não sei exatamente se, a partir do momento que você oficializa que você é um candidato, se você já pode sair fazendo campanha. Não me lembro. Eu não lembro se só de ter uma data para se limite para se anunciar candidatos, se a partir daí do anúncio deles já dá para fazer campanha ou coisa assim. Não sei, não tenho a menor ideia sobre isso. Desconheço sobre esse tema. Mas o que eu quero dizer? Que se não for hoje, se já não começou, vai começar daqui a poucos dias, vai começar a campanha política, a corrida política mesmo. Aí os candidatos vão começar a ter foto comendo um pastel, aquele pastel oleoso assim, ó, que pegou fumaça de escapamento na esquina ali da rua, com um caldo de cana, tudo, para mostrar como eles são do povo, sabe? Como eles estão com o povo, como eles são gente como a gente. Eles são pessoas que gostam das mesmas coisas que as pessoas mais simples, que o pobre gosta, né? Pastel de carne frito, muito gorduroso, cheio de óleo e um caldo de cana para acompanhar. Diga-se de passagem, isso é muito bom. Eu adoro isso. Eu adoro. Mas assim, eles vão usar para começar a campanha. Então tem aquele meme, né? Os políticos começaram a campanha política quando você vê que eles estão comendo um pastel, com aquela cara de cu, aquela cara de nojo, bebendo caldo de cana, fazendo cara feia também. E aí eles começaram essa campanha, eles começaram a campanha a partir daí, e você já percebe que eles começaram a partir dessa foto que é divulgada. Aí o político vai lá, o político não, né? Normalmente a assessoria vai lá, o pessoal que cuida das redes deles vão lá e escrevem uma legenda. Temos que valorizar o trabalhador brasileiro mais simples, não sei o que, das feiras, do pequeno comércio, blá 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 blá. Sabe? Vai ter toda essa movimentação completamente natural do político, que é simplesmente popular, né? Ele quer fazer populismo e enganar e ganhar o pobre. Que é isso? Porque como a gente sabe que a população rica brasileira não chega a 10%, se eu não me engano. População rica não chega, talvez não chegue nem a 5%. Então, não vale a pena
Não faz sentido você enganar essa pessoa. Até porque você não vai conseguir enganar. Porque como eles não dependem de Estado, eles não dependem de que o Estado faça alguma coisa ou de que tenha algum auxílio para as contas fecharem. Não, como eles não dependem disso, não tem o porquê eles se deixarem levar por esses políticos. Agora o político vai lá, ele vai angariar os pobres, fazendo toda aquela caminhada da simplicidade, né? Vai ter vários nas comunidades também, tirando fotos e fazendo esses negócios, tudo. Vai ter vários. Nossa, você vai ver muita gente, muitas fotos. E... o que eu tava falando? Bom, então com isso tudo, vão pegar o povo mais pobre, o povo mais simples, às vezes nem precisa ser pobre, pode ser simplesmente classe média baixa, que também não faz sentido existir classe média baixa e alta, não existe, só no Brasil tem essa anomalia, mas classe média é classe média, não existe classe média alta nem baixa, o Brasil criou essa porra. E porque, no nosso contexto, isso faz sentido. Mas, de verdade, não era para existir. Mas, assim, vai pegar essas pessoas desprevenidas, a maioria das pessoas pobres elas vão estar desesperadas, como elas sempre estão desesperadas, porque a pobreza é foda. Então, vai estar todo mundo desesperado e vai ser levado por quem tiver o discurso mais bonito, ou simplesmente para quem conseguir comprar o voto de alguém. E vai ainda assim. Então, essas pessoas são a maioria. Não os ricos. Então, não vale a pena você ludibriar pessoas mais ricas. Não ricos de fato, mas que têm uma vida legal. Não vale a pena. Você não vai ganhar muitos votos com isso. Provavelmente você não vai ganhar nem 5% dos votos deles. E... aí, com isso, o mais incrível é que as pessoas ficaram um pouco, não vou dizer muito porque o Brasil é foda, mas ficaram um pouco mais inteligentes em relação a essas táticas políticas que eles usam para ludibriar as pessoas. Eles ficaram um pouco mais espertos com essas táticas. Só que ainda assim, uma grande quantidade de pessoas cai nessa ladainha, cai nessa lorota e vota nele de novo, ou vota nos mesmos, ou vota no outro que tem o mesmo discurso, né, apenas com uma nova página, uma nova roupagem, e vota nele. Então, tipo, tem pessoas que não entenderam ainda como funciona. E se eu tivesse um alcance e relevância que também fizesse uma diferença nessa questão, eu iria falar para isso também. Eu ia falar isso, alertar, porque é triste ter que ver pessoas sendo enganadas múltiplas vezes sem saber que estão sendo enganadas, porque elas estão com fé nessa pessoa, elas estão com fé na pessoa delas. Então, sabe, é foda. E vai ter também aquela história, vai ser um momento, né, em que vai aparecer o pessoal, aquele influenciador que fica, sabe, sendo cobrado para se posicionar. Vai ficar sendo cobrado. Tipo, porra, ninguém é obrigado a se cobrar. Ninguém é obrigado a se posicionar. Ninguém é obrigado. Você não é obrigado a se posicionar. Eu não sou obrigado a me posicionar. Ninguém é obrigado a se posicionar. Independentemente se sendo pessoa anônima ou pública. Ninguém é obrigado a se posicionar. Você não precisa fazer isso, não. Mas seria muito bom para os jovens entenderem que é necessário o voto, que não sei o que lá. Cara, pode até ser, mas você só defende isso, você só defende o direito das pessoas se posicionarem se for pro seu lado. Porque se o outro lado não se posicionar, se a pessoa não se posicionar pro lado que você quer, você vai criticar, vai atacar. Então, assim, hipocrisias à parte nessa questão, ninguém é obrigado. Então, eu não me posiciono, porque, cara, porra, né?
sabe? Eu não quero também falar de política no meu podcast. Por quê? Porque isso atrai uma galera que é muito, muito bitolada em política, só vê isso, só o mundo é só isso. Não existe mais, não existe mais um puro e simples, sei lá, vídeo besterol. Não existe mais um puro simples, nada disso. É tudo simplesmente política. A pessoa é uma bitolada em política, ela só assiste vídeos sobre política, assiste análises de política, assiste vídeo resposta de análise de política, assiste vídeo resposta da resposta da videoanálise. Então, tipo, é uma espiral que a pessoa entra e ela não sai disso. Aí ela acha que ela é muito mais inteligente, que ela é muito mais desperta e ligada nas coisas, porque ela vê uma cambada de arrombado falando um monte de coisa sobre política. Mas é que, tem aquele ditado, né? O preço Não, como é que é? Quem não se interessa por política é governado por aqueles que se interessam. Se eu não me engano, é esse o ditado. E tipo assim, tá, beleza, mas eu não tô dizendo pra você ser um completo alienado. Eu tô dizendo que você não precisa viver nesse mundo 100% do tempo, cara. Você não precisa. Eu tenho que saber disso porque é muito importante. Cara, às vezes não é muito importante. Às vezes você tá dando uma importância muito maior do que aquilo de fato tem importância. Então, sabe, como é que eu posso explicar? Cara, é tipo, eu tenho uns assuntos que eu me interesso mais no tema da política. Tem uns assuntos que eu me interesso mais e tem assuntos que eu não ligo. Tem assuntos que eu me interesso menos e os que eu não ligo. Os assuntos que eu não ligo, eu não vou me dar o trabalho de pesquisar, de ler sobre, porque eu não ligo pra isso. Mas aquilo ali é importante? Sim, importante para pessoas que ligam para aquilo. Eu não sou uma delas, então eu não vou falar sobre isso, eu não vou pesquisar, não vou me inteirar sobre isso. Não é uma coisa que me interessa. Mas aí vai ter pessoas que vão se interessar. Sim, essas pessoas vão se interessar e elas que resolvam esse problema, esse ponto. Eu tô pouco me fudendo para esse tema. Eu vou ver, vou pesquisar, vou me inteirar sobre um assunto que eu quero. Sobre assuntos de escândalos políticos, coisas desse tipo, sei lá, qualquer coisa assim, leis e coisas do tipo, que me interessa. Isso eu vou pesquisar. O resto, cara, eu vou dando aquela dosagem de interesse que eu tenho. Se eu tiver bastante, eu vou dar mais prioridade, vou ver mais sobre isso. Se eu der pouca, vou ver uma vez que outra, uma coisa que outra. Se eu der mínima, vou ver uma coisa. Agora, se eu não tô ligando, eu não vou procurar saber. Não vou procurar saber. Mas você tem que saber sobre essas coisas. Não, eu não tenho que saber merda nenhuma. Não tenho que saber merda nenhuma. Eu tenho que saber o que eu quero que eu tenho que saber. Sabe? Esse ponto também. Essas pessoas que vão cobrar que você se posicione, que inclusive no seu trabalho vão tentar fazer conversões pro lado delas, vão tentar fazer com que você se posicione para ela saber se você está do lado dela ou não está, para saber se ela vai poder puxar o seu tapete no trabalho ou não, porque sim, tem isso. Pessoas puxam o tapete de outras no mercado de trabalho por conta das opiniões políticas do colega. Então sim, mais um perigo e mais um motivo para você não diga em quem você vai votar. Não expresse sua opinião nessa questão. Não se posicione. A não ser que você também, ou se posicione, né, cara? Sei lá, não manda em você, mas se você quiser também arcar com essas consequências que podem acontecer, e não fica achando que só porque você conhece aquela pessoa ali por 1 ano ou 2, ela nunca faria isso com você. Cara, não seja tão inocente assim. Não seja tão inocente. O golpe vem dos lugares que a gente menos espera. Tá? Isso é mais... Não sei se é um ditado, mas é mais uma sabedoria popular. Deixa eu beber meu café aqui. E assim... também brota... brota do esgoto
aquelas pessoas, aqueles caras que vão falar de política a cada 4 anos. Que eles passam os 3 anos futuros ali, se o candidato deles ganhou, eles passam os 3, 4 anos futuros em silêncio. Nenhum pio. Aí o candidato dele não ganhou, aí eles passam 4 anos enchendo a porra do saco de todo mundo. Mas, misturei as coisas aqui, mas os que mais me irritam, não são essas pessoas que ficam 4 anos enchendo o saco das pessoas e se o candidato deles vence, ficam 4 anos passando pano ou não falando nada, sei lá. São as pessoas que a cada 4 anos elas dão um ar das graças para falar de política. Porque é muito importante. Tá, mas por que você ficou calado até então? Por que agora você quer se posicionar? Por que agora que, sei lá, talvez seu candidato esteja sendo ameaçado pelo adversário, agora você quer se posicionar para tentar induzir votos para o seu candidato? Sabe? Inclusive apareceram uns aí já apareceram uns que só aparecem a cada 4 anos para falar merda, já apareceram. Então, simplesmente é uma profecia muito fácil de se cumprir, e ela é muito óbvia que ela vai se cumprir, mas é muito mais também uma parte da culpa também é do público, porque o público parece que esquece que essa pessoa fica 4 anos em silêncio, e aí quando o calo começa a apertar, ela começa a se posicionar, ela começa a aparecer. Então, é uma coisa, sabe? É uma parte do público que dá vazão a isso, que acha que essa pessoa tem inteligência demais para falar sobre um tema complexo desses. Eu acho que eu não tenho inteligência para falar sobre isso, cara, e eu não vou falar. E não é nem porque eu acho que eu não tenho inteligência também, é porque eu não quero. Porque uma vez que você se posiciona, você tá no jogo para sempre, não tem mais como sair. Então, você vai ser obrigado a falar sobre alguma merda que saiu do seu candidato. Você vai ser obrigado a botar a cara a tapa e falar sobre. Seja cobrando o cara, seja dizendo que se arrependeu do voto, seja qualquer outra merda. Você vai ser obrigado a falar, porque as pessoas não vão te deixar em paz. Claro, obrigado é uma maneira de falar, porque vão ter milhares, centenas de milhares de pessoas enchendo o seu saco para você se posicionar. E aí você vai se sentir obrigado a falar sobre. Então, é foda. Essas pessoas, elas aparecem a cada 4 anos e eu não sei porquê, o público acha de bom tom levar em consideração o que essas pessoas falam. Porra, pra mim não faz nenhum sentido. Sabe? Ela pode estar acompanhando o cenário nos últimos 4 anos, só que ela resolveu não falar. Tá, ela pode, mas se ela não fez nada público sobre isso, se ela não fez nenhum vídeo, nada, nenhum texto, nada sobre isso durante esses 4 anos, eu não vou levar em consideração o que ela falar no ano de eleição. Não vou levar em consideração, porque o posicionamento dela, as ideias dela, o que ela acha que é certo, o que ela acha que é errado, as coisas que ela acredita, elas não estão claras para mim. Eu não vi essas ideias, esses posicionamentos nos últimos 4 anos, então eu tô cagando pro que essa pessoa vai falar. E a maioria, e o público dessa pessoa, elas sempre levam em consideração o que essa pessoa fala. E dificilmente o público fiel abandona o seu criador. Dificilmente. Mesmo pessoas
merecendo que ser abandonadas pelo público, mesmo essas pessoas sendo merecendo, elas não são abandonadas, as pessoas simplesmente ficam ali, e elas ficam por conta da pessoa em si, por conta dela, de como ela se comunica, de como ela é de verdade, dos comentários dela, dos vídeos dela, das piadas, da vibe que ela passa, qualquer coisa. Agora, se ela se posicionar politicamente, essa pessoa vai ter muitos mais problemas. E esse é um karma. Um karma não é essa a palavra. É um ônus. Esse é um ônus de quando você se tornou relevante em alguma plataforma, seja simplesmente uma conta no Twitter, seja no Instagram ou YouTube. Quando você se tornou uma pessoa minimamente relevante, que é capaz de mudar alguns votos, você tem esse ônus de que você sempre vai ser cobrado e que qualquer merda que seu candidato fizer, se ele vencer, você vai ser cobrado também. E você não tem mais essa carta branca para criticar todo mundo. Porque até os apoiadores do candidato que você apoiou vão te cobrar depois de por que você está criticando o candidato deles. Os mais cegos, eles vão começar a falar que você se vendeu. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Acontece com várias pessoas, acontece com vários influenciadores. E eles perdem público. Sabe? É uma frase clássica que sempre usam e nunca é demais usar porque é verdade. Quando perguntaram pro Michael Jordan o que ele achava do posicionamento lá das tretas lá, eu não sei se era eu não me lembro de quem que era, mas era umas tretas políticas lá, ele falou, por que você não se posiciona sobre essa questão? Aí o Jordan falou, por quê? Porque os republicanos e democratas ambos compram tênis e ele tem uma marca de tênis. Então, por que ele vai fatiar o seu ganho? Por que ele vai fatiar o seu público por conta de um posicionamento político que ele não é obrigado a dar? Sabe? Mas aí é só questão de dinheiro. Então, não. Você troca o dinheiro por questão de público, audiência. Se um youtuber que tem 5 milhões de inscritos, ele dá o seu posicionamento político, no mínimo, 2,5 milhões vão embora desse canal. No mínimo. Uma galera vai ser cortada, porque você tem que entender que a divisão é sempre o quê? 55% para um lado, 40 e poucos para o outro, mais ou menos isso. Então, se você apoia um lado, automaticamente, também na ideia das pessoas, automaticamente o outro lado é inimigo, o outro lado não merece ser ouvido. Eu não vou acompanhar essa pessoa porque ele é meu inimigo. Ele acredita nas coisas completamente opostas a mim, e então ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa má. Então, eu não vou seguir mais essa pessoa. E aí uma grande quantidade de pessoas pensa dessa mesma maneira, e aí nessa visão dicotômica das coisas, elas vão acabar usando, sendo influenciadas pelo seu lado político a não seguir mais determinado criador, determinado artista, por conta desse lado oposto que ele tem. Aí o que acontece? A audiência dessa pessoa, os seguidores dessa pessoa, que também é uma audiência, eles vão cair. Logo, o passe dessa pessoa, né, o passe, vamos dizer assim, no futebol a gente chama de passe, o valor dele, o valor da publicidade, o alcance do canal no YouTube, todo esse negócio, tudo isso daí vai baixar, ele vai ganhar menos, então vai afetar ele de todo jeito. E não vai ser de uma maneira que ele vai gostar, porque, cara, ninguém gosta de perder dinheiro.
Essa é a verdade. Até o mais desapegado não gosta de perder dinheiro. O desapegado, ele dá o dinheiro, ele empresta o dinheiro sem problema, mas ele não gosta de perder dinheiro. Ninguém gosta de perder. Então, essa pessoa vai ter esses problemas. E tirando o fato de que é muito evitável isso, é muito evitável, você não precisa se posicionar. Você vai ter também a pecha de isentão, se você não se posicionar. E eu digo, é melhor ter uma pecha de isentão do que que não vai ser criticado por 100% dos dois lados. Não. Vai ser criticado de, sei lá, talvez 10% de cada lado. Talvez isso. Mas isso se você falar de política e não se posicionar. Agora, se você não se posicionar, tendo canal sobre alguma outra coisa, tendo uma rede social de qualquer outro assunto, e você não se posicionar, você não vai ter essa pecha. Você não vai. Porque você não tá se metendo nesse jogo. Não se meteu no jogo. Não tem o porquê. Então, sabe? Cara, às vezes isso me cansa. As pessoas me cansam. Essa dinâmica que acontece a cada 4 anos nesse lugar me cansa muito. Cara, é foda. E é muito interessante. Todas as merdas que as pessoas passam pano só porque o candidato deles tá no poder e é o que eles gostam. Ou isso serve também para qualquer influenciador. É só olhar o caso aí do youtuber gigantesco aí, né, que fez um vídeo sobre crianças e acabou na Globo. As pessoas defendem, mesmo ele sendo criticado, ele sendo criticado por criticar uma coisa que está altamente relacionada ao trabalho em que ele está agora. Então, as pessoas vão lá e passam pano, as pessoas elas gostam daquele influenciador, então elas vão defender ele. É a mesma coisa, vão se fazer de cega, porque uma grande parte dessas pessoas elas sabem quando a pessoa querida dela, o favoritinho dela, tem problemas ali, que tem merda na ficha, elas sabem, mas elas fingem que não, porque elas vão admitir que o outro lado tá certo, e o lado dela pode até ter escolhido o político errado, mas o lado dela venceu, entendeu? Então, tipo, porra, é uma sucessão de erros, de mentalidade de criança, que é impressionante. Sabe, mentalidade de criança. É aquela coisa de não posso admitir que eu estou errado, porque admitir que eu estou errado é pior do que eu admitir. Admitir que eu estou errado vai me fazer ser massacrado pelas pessoas. Eu vou parecer um idiota porque eu acreditei nesse cara. Na cabeça dessas pessoas parece ser pior do que você admitir que você está errado e cobrar a pessoa em quem você votou que está fazendo merda, sabe? Elas acham que é pior do que esse segundo cenário. Então tem gente que não quer abrir a cabeça. Elas são simplesmente crianças no corpo de 30, sabe? Crianças, adultos crianças, mentalidade de criança, nunca admitem os erros, nunca assumem a responsabilidade pelos seus erros, pelos seus problemas. Os problemas são sempre os outros, sabe? A mentalidade é igual, é a mesma. E, claro, a gente vê também as pessoas que elas fingem que não sabem de nada, fingem que não entendem de porra nenhuma, fingem que são burras, para não tomar partido, para não perder nenhuma porcentagem do público. Só que elas vão perder uma porcentagem. Elas vão perder a porcentagem das pessoas que percebem que ela não está sendo honesta, que não vai ser um grande número, mas elas também vão perder a
postagens, pessoas que vão dizer que ela é isentona. Então ela vai perder de algum jeito. Sabe, eu tô me alongando demais nesse assunto, não sei nem porquê, mas esse período, cara, vai ser insuportável, é só isso. Assim como é todos os dias, todos os dias, os dias de campanha vão ser sempre são insuportáveis. Todos os dias que você abre o jornal, abre o jornal? Alguém ainda lê jornal físico? Mas todos os dias que você vê uma matéria aí na internet, uma matéria absurda, política, você sabe, é horrível, todo dia é horrível. E é isso. Eu não pretendo falar de política no meu podcast, não pretendo. Eu só tô falando disso só para abordar realmente esse fenômeno que acontece de que quando estamos nesse período eleitoral, parece que todo mundo esqueceu tudo que aconteceu, as merdas que as pessoas que elas apoiam fizeram, todas as burrices que eles cometeram, os erros que eles fizeram, as mentiras que eles falaram, tudo isso elas esquecem, porque elas têm que defender um lado. Por alguma razão também, na cabeça das pessoas, se você não está de um lado, você está no outro. E você automaticamente, obrigatoriamente, tem que escolher um lado. Então, porra. O que sobra pra quem vê que tá tudo uma merda? Pra quem vê que tem que ter uma terceira ideia aí. Essas duas já não funcionam. Não funcionam. No Brasil não vai funcionar nenhuma. O negócio teria que ter uma terceira ideia, uma terceira visão das coisas, porque, cara, sei lá, ficar nesse debate dessas duas posições é sempre a mesma coisa, é sempre as mesmas figuras ali no topo, é sempre os mesmos candidatos, é sempre os mesmos partidos, estão sempre essas mesmas merdas aí pipocando na sua tela da TV aí, por determinado tempo de horário político, no rádio. Cara, é sempre essa merda, é sempre o mesmo cenário. O cenário não muda e nem os personagens mudam. Nem nada muda nessa merda. É tudo a mesma coisa. E os novos que surgem, eles não vão ter espaço. Eles não têm espaço. Eles ficam sempre abaixo das grandes figuras. Por quê? Porque as grandes figuras têm mais dinheiro, têm coligações poderosas, têm mais influência nas coisas. Então elas vão ter mais tempo. Então, porra, né? Sei lá, não existe uma saída muito boa se as coisas não forem feitas de maneira diferente de ser o cenário que é hoje. O cenário que é hoje é completamente é um abismo, cara. É a vontade de se jogar do abismo. Sabe? Porque não tem como. Não tem outra questão. Ai. E é sempre isso. Sempre deixa deprimente. Falar sobre essas coisas sempre me deixa deprimido. Sempre. Porque a gente não tem um cenário à frente que a gente consiga visualizar os possíveis cenários. Não tem nada bom. É só desgraça. Ai. Mas fazer o que, né? Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu não tenho mais nada que falar sobre esse assunto. É só uma tapeada, vamos dizer assim. Só um bizu raso, porque eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não quero falar dessas coisas, mas é só um bizu raso sobre o momento que vai acontecer, ou o que já está acontecendo, né? Se o dia de candidatura, de oficializar a candidatura, ele já começa a campanha, não sei se é isso, já começou, se não, vai começar. E essas coisas, elas são tão chatas, que a gente cansa de falar. Porque se você pega uma pessoa que está disposta a ouvir e entender o que você está falando,
as coisas que você fala, as suas opiniões, ou simplesmente o porquê que do jeito que tá não tem condição de nada dar certo, independente de quem estiver lá no poder. Quando você explica essas coisas que envolvem muito mais do que simplesmente o meu político de estimação, envolvem tudo, cara. Tudo. Cultura, economia, tudo. Tudo. Então, é complicado. Às vezes eu me sinto falando sozinho quando algumas coisas acontecem. Porque por estar do lado de fora de toda essa briga dicotômica que a gente tem, por estar do lado de fora, por não ter um dos lados como bichinho de estimação, não ter um político de estimação, estando de fora dessa briga, parece que as pessoas não enxergam coisas óbvias e coisas que não tem cabimento defender ou não tem cabimento atacar, porque por determinados por uma constelação de motivos, aí essa pessoa parece que se faz de burra, ou ela realmente não entende, ela é só um papagaio repetindo as coisas que falaram pra ela, e sabe, parece que o cara tá sozinho nessa situação. E aí eu não sei a ideia de vocês, eu não sei a mentalidade de vocês, não sei o que vocês acham, se vocês pensam da mesma maneira que eu penso, se eu conseguir deixar isso bem claro aqui, de que não defendo partidos políticos, não tenho partidos políticos nem políticos de estimação, não tenho merda nenhuma. Eu só tenho uma imensa vontade de ir embora do Brasil por conta dessa bosta como ela é feita, e é só, sem esperanças. Não tenho esperanças, eu não tenho esperança nesse país. Então, sabe, eu vejo os problemas, e aí a gente tem as consequências desse problema e as causas desse problema. E a gente apresenta para essa pessoa cega ou desonesta, e ela simplesmente não consegue entender, ou não consegue enxergar, ou se faz para não enxergar, sabe? E aí eu me sinto falando sozinho, basicamente, como eu estou agora no meu podcast, falando sozinho. Não, vocês dois aí estão me ouvindo, mas ainda assim eu estou falando com um microfone apenas. É foda, cara, é foda. Bom, eu vou ficando por aqui. Vou me despedir pela segunda vez aqui, porque eu divaguei mais um pouco. Sabem, cara, se vocês têm um lado, se vocês têm um político, cara, eu sugiro que vocês não tenham um político de estimação. Eu sugiro que vocês não tenham um partido de estimação. Eu sugiro que vocês formem uma opinião com base na verdade de fato. Porque, como é que eu vou descobrir isso? Cara, você não vai simplesmente ouvir uma pessoa dando a opinião dela como se fosse uma reportagem. Tem várias pessoas no Instagram, várias pessoas no YouTube que falam, passam uma ideia de que é uma reportagem, que estão sendo isentos na colocação, mas eles não estão, eles estão dando a opinião deles. E o que você tem que fazer é que, se saiu se alguma coisa tá muito popular no momento, se alguma coisa está acontecendo e vários portais diferentes estão falando, várias contas no Instagram estão falando, vários canais estão falando, cara, vai ver de todos os lados. Vai ver. Porque alguns vão esconder coisas que o outro lado teria benefício. E vice-versa. E o que você faz? Você vê, tenta achar os mais completos arquivos sobre qualquer coisa sobre qualquer escândalo, qualquer coisa, assunto que esteja muito em alta. Tenta buscar a maior quantidade de arquivos possíveis para tomar a sua decisão, a sua ideia sobre aquilo. E é sempre importante estar ligado no que esse político que você não encontrou aparentemente nada de errado,
sempre estar ligado no que ele está fazendo, no que ele está falando, nas coligações que ele está formando, nas amizades que ele tem, nas ideias que ele fica passando. Criticamente, se nas suas ideias, criticamente, olhando criticamente o discurso dele, você vendo se faz sentido ou se não faz sentido, se você concorda ou você não concorda, se o que estão falando sobre ele é verdade ou se estão falando é mentira. É um trabalho muito chato, é uma merda, mas é a única coisa que você tem que fazer, a única coisa que dá pra fazer, porque a política é uma mentira atrás da outra, basicamente. É um jogo de xadrez de mentira para alcançar o poder. E as pessoas fazem de tudo para alcançar o poder. E é foda. Não tem muito pra onde fugir. A não ser aquela clássica que eles falam: estude os seus candidatos. Só isso. Eu acho que é isso. Obrigado por me ouvir até aqui. Deixa o like aí, inscreva-se. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, valeu, falou e eu fui.